Fala galera do Planeta Bola, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão gostando da história do homem? Boa, né? Então a gente vai agora para a segunda parte. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho e comenta, que isso é muito importante aqui no canal. A gente precisa saber o que vocês querem, assistir e o que vocês gostam, pra gente poder fazer uns vídeos bacanas. Então comenta, que isso é muito importante, tá? E para os novos inscritos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Planeta Bola. Fica com a gente aí que o canal é nosso, ok? Então, bora pro vídeo, né? Porque a história tá bacana e essa é a segunda parte. Então, sem mais, cuida que é nóis. Valeu! Já passei para você. Então eu encaro a Rede Bahia, que é a Globo de lá, fez uma matéria. Eu acho que até que depois eu vou adquirir essa matéria, ela serve como uma palestra, para você colocar numa palestra. E até um incentivo também. Exatamente, né? O poder de superação que a gente teve ali foi muito grande. Mas teve títulos importantes, né? Todos foram importantes, mas esse eu boto como mais importante pela dificuldade que foi no geral. E o que incentivou vocês vocês estavam com toda aquela dificuldade, e no final vocês se superaram. Sim. E qual foi a motivação para vocês se superarem? Pois é. Mesmo diante de toda aquela tribulação. Sim, né? Exato, foi realmente muito difícil. Bom, primeiro, quando você quer, né, mesmo que as dificuldades apareçam, você querendo, você tem paciência. Quando você quer, você tem paciência, você tem força de vontade, você tem união, o grupo se une, né, em prol do objetivo. Foi muito difícil, foram 3 meses difíceis, houve as atribulações, né, como você mesmo citou, de querer desistir dos atletas. Sempre tem. Mas a questão é que são jogadores. Tem que se manter. O mais experiente, eu posso dizer, o mais velho, era eu e mais um outro atleta. Então o restante era mais jovem. Então esses jovens, o treinador chegava muito em mim e no outro parceiro mais velho, pra gente tentar tá reunindo eles sempre para motivá-los, dizer que, olha, tá ruim aqui, mas a gente tá bem dentro de campo. O time, a gente tinha essas dificuldades, mas o time tava bem, tava ganhando. Agora, se a gente tá mal aqui, todas essas questões financeiras, até de alimentação, mas se o time não vencesse, aí caía tudo. Mas a gente tinha um combustível que era as vitórias, a gente tava vencendo. Então, aquilo ia motivando a gente. E o treinador falava bastante nas suas expressões: olha, eu vejo jogadores aqui em 1 ano, 2 anos disputando Série B de brasileiro. Ia motivando. E a gente tá bem, a gente tá em primeiro, a gente tá em segundo, a gente tá em terceiro. Nossa posição foi no máximo um terceiro. E chegamos na frente sendo campeão. É porque a vitória sempre motiva. A vitória motiva demais. Demais. Na hora leva a tabela, nós estávamos em cima. Às vezes a pessoa não olha nem o que tá ganhando, né? Tô vendo o financeiro, né? Mas tá ganhando ali. Tá ganhando. Porque tá também ganhando. E você tá se destacando. Porque, se destacando e... Pronto. A gente muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não vou para time fulano de tal porque paga muito pouco. Mas você tem que ver o seguinte, você dá um salto para trás para dar 2 na frente. Sabe? Porque você se destacando, mesmo estando ganhando um pouquinho, você pode ser visto e pode ser levado para um clube ganhando mais. E você em casa sem fazer nada, como é que você vai? Quem vai lhe ver? Quem vai lhe ver, exatamente, quem vai lhe ver? Porque ali você está na vitrine. Quem vai lhe dar uma oportunidade? Exatamente. Você vai jogar, por exemplo, o time do interior, você está aqui, vai jogar na capital, tem alguém lá te vendo. Em Salvador, você é do interior, você vai para a capital Salvador, jogar na Fonte Nova, no Pituaçu, tem alguém te vendo. Sempre tem alguém na arquibancada. Sempre tem. Na sequência, aproveitar esse momento e dizer o seguinte: quando eu fui para o Quixadá em 2004, Jackson, eu fui fazer um jogo. Eu joguei aqui no Uruburetama também, né? Em 2003, eu joguei aqui no Uruburetama na 2ª divisão e fui fazer um jogo lá no PV contra a equipe do Tiradentes. Olha a história. Chegou lá, tinha 3 pessoas lá nas cadeiras do PV, Presidente Vargas. Uma dessas 3 pessoas era o Dr. Valmir, presidente do Quixadá. E eu estava aqui no Uruburetama,
dificuldades também, o Uruburetama muito difícil também a situação financeira, sem condição financeira de estar pagando e tal. E aí, isso era a segunda. E o Quixadá era da primeira divisão. E aí, isso era ali agosto, setembro de 2003. E aí tinha essas 3 pessoas, um deles, o Dr. Valmir, do Quixadá, presidente. Depois do jogo, a gente empatou em 1-1 lá contra o Tiradentes. Depois do jogo, ele vai no nosso treinador e diz assim, olha, eu quero o 10 e o 6. O 6 era um jogador lá da Uruburetama mesmo, canhão. E aí, quando o treinador depois do jogo me fala, você não imagina a minha alegria. Porque eu tava na segunda divisão. Eu tava na segunda divisão no Uruburetama. E o Quixadá, o time estava na primeira divisão, o Campeonato Cearense da primeira. Quer dizer, se eu tivesse em casa, né, mesmo na dificuldade do Uruburetama, e se eu tivesse em casa, o Dr. Valmir do Quixadá tinha me visto? Não tinha. Claro que não. Então ele me viu e foi coisa de Deus, sabe, Jackson? Que daí foi que começou a abrir as portas. No ano seguinte deu certo eu ir pro Quixadá. E fui no Quixadá, que disputando o Campeonato Cearense bem, né, fazendo gol contra Fortaleza, contra Ceará. Aí veio esse presidente lá da Bahia, lá do Ipitanga, e viu todo o campeonato, viu alguns jogos do Campeonato Cearense aqui da época, 2004, e aí ele foi a ver o Quixadá. Aí viu eu e mais 2 jogadores do Quixadá. Foi daí que eu fui para Bahia. Essa foi a história, né, Aí, da minha ida para Bahia. Iniciou a tua história. Deu essa arrancada, né? Essa arrancada, porque o início foi aqui em Itapajé e toda essa história e tal, Guarani de Sobral. Mas as portas abriu, mas foi com essa oportunidade que foi me dada no Quixadá em 2004. Então por isso que eu digo, trazendo aquela história do time lá da Bahia, uma história parecida aqui, no Uruburetama, mas eu estava na vitrine, como você falou. Eu estava na vitrine e fui visto. E aí o Quixadá me levou, e aí foi onde abriu as portas. Quando terminou o Campeonato Cearense de 2004, o Quixadá, no Quixadá, tinha ido muito bem. Nós perdemos Fortaleza na semifinal. Fortaleza tinha um grande time. Era Ronaldo Angelim, Clodoaldo, o goleiro Magrão, que jogou acho que até 3 anos agora, atrás, lá no Sport, sabe? Lúcio Bala, sabe? Jogadores conhecidos a nível nacional. E aí, a gente lá, fazendo gol contra o Fortaleza. Quer dizer, foi um destaque. Então, tinha 4 times quando acabou o Cearense de 2004. Sim. 4 times querendo que eu fosse. E isso é que eu me orgulho dessa minha história. Por quê? Porque a minha ida para o Quixadá, eu me ofereci para ir. Pedi o Dr. Valmir essa oportunidade. E quando termina o campeonato de 2004, lá no Quixadá, tinham 4 times querendo e dando um mês de salário na mão, adiantado. Quer dizer, e aí entra toda essa questão que você citou. Se eu não tô no Uruburetama, mesmo diante das dificuldades, se o Keno, o do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro hoje, viu, gente? Não tivesse lá que o início foi lá. Porque se o Botafogo da Bahia não sobe para a primeira divisão do Campeonato Baiano em 2012, o Keno não ia aparecer. Foi ali que ele apareceu. Claro que não, né? Aí ele subimos junto. 2013 disputou o Campeonato Baiano da primeira divisão já. Aí ele se destacou mais ainda. Aí pronto. Veio primeiramente pro Santa Cruz, aqui em Recife. Uhum. E Recife foi lá pro Paraná, foi para fora do país, depois voltou pro Santa Cruz novamente. Muito bem, foi pro Palmeiras, bem, mais ainda. Foi para fora do país e agora tá no Atlético. Quer dizer, né? Ele tem que lembrar dessa história. O Keno tem que lembrar dessa história. Ele tem que lembrar dessa história sempre. Porque ele viveu isso. Então a história do jogador de futebol, o Jackson, ela não é mil maravilha como as pessoas imaginam. Não é só glamour, como o pessoal fala. Não. Só alegria, aquela coisa. Não. Mas o time que eu me senti que eu era um jogador de futebol mesmo, claro que foi o Vitória da Bahia, que é um time, clube empresa. Sabe, você tá num clube desse, é empresa. Quando você sai, você tem direito a tudo.
porque realmente é uma empresa. É um clube grande com uma empresa séria, né? Toda condição, Toda sabe? Condição de trabalho, condição, sabe? Pô, estrutura maravilhosa. Acho que é a melhor, ela tá entre as melhores do Nordeste do Vitória. Impressionante. Aí você passou quanto tempo lá, Narciso? Assim, no Bahia? No Vitória? Foi 2 anos, né? Eu fiquei 2 anos no Vitória. Tive no grupo do acesso da C para B e da B para A. A C em 2006 subindo para B e da B em 2007 para A, né, em 2008. Foi um momento muito bom, de muito aprendizado, e eu acho que foi o meu ápice, né? Eu acho que não fui um jogador conhecido nacionalmente, não, mas graças a Deus onde eu foi o auge da carreira ali. Foi, né? Eu cheguei, né? Eu acho que, claro que você quer sempre mais, mas eu acho que de onde eu saí, né? E ter chegado a um Vitória da Bahia, muita coisa. Eu me sinto um vencedor diante de todas as dificuldades, tudo que eu tive ao longo desse tempo, de 20 anos, né? Então, na época, para você ter ideia, de jogadores como o Davi Luiz, né? Até uma foto que depois... Nessa época, o Vitória jogava com o Davi Luiz, nessa época aí. Foi nessa época que tu conheceu o Davi Luiz, o outro... Isso, Marcelo Moreno, é o centroavante da Bolívia. Sei. Alguns jogadores... Boliviano, exatamente. O Davi tinha subido, quando eu cheguei, ele tinha subido ali em janeiro de 2006. Eu cheguei no meio do ano, ali em junho. Então ele já estava no profissional e foi titular no nosso acesso da C para B. Titular já jogando muito. E no fim desse mesmo ano, 2006, ele foi vendido para o Benfica, lá de Portugal. Sei. Né? Marcelo Moreno também muito novo na época. O Davi tinha 18 para 19. O Marcelo Moreno também com a mesma idade. E você já era veterano, um pouco mais veterano? Eu já tinha 26 anos. Já estava com 26, né? Então tinha uma galera muito boa lá, jogadores bem conhecidos. O time era bom. Apodi, né? Apodi também. Pronto, que teve aqui no Ceará, no lateral direito. Ainda estava jogando ainda o Apodi. Dia desse eu vi ele jogando aí numa equipe, eu não sei se foi na Chapecoense. Acho que sim. Enfim, com toda essa galera. Então foi um momento muito bom, um momento que eu me senti muito bem como jogador de futebol, né? E, claro. Você, assim, qual ano tu encerrou a tua carreira profissionalmente? Né? Bom, eu parei agora em 2018, né, com 38 anos. 38 anos. Parei com 38. E aí, eu ainda ia jogar o 2019, mas aí eu tive um convite de um amigo, treinador. Ele estava lá em São Paulo disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior e ele me convidou para ser auxiliar dele lá, para ajudar ele. Eu fui um jogador dele em 3 competições, nós fomos campeões 3 vezes, né? Lá no futebol da Bahia eu era uma espécie de jogador de confiança dele, né? E aí ele me convidou. Ele disse, Narciso, velho, não vai jogar mais não, vem me ajudar aqui. Aí eu disse, professor, realmente eu não vou mais correr não, tô cansado. E aí eu fui em 2019, fiquei lá 4 meses com ele lá em São Paulo, no Oswaldo Cruz, lá na Copa São Paulo de junho, no primeiro momento, e depois participamos lá da Copinha, que é a 3ª divisão lá do futebol São Paulo. Assim, em toda a tua carreira, teve algum problema físico muito sério ou não? Tive 2. Teve 2? Tive 2. Eu perdi um segundo semestre todo de 2007, me atrapalhou muito. Porque esse problema físico atrapalha muito, uma contusão atrapalha demais a carreira do jogador, né? E tem umas que são graves, né? São bem fortes. Por exemplo, o pubis. Eu tive uma contusão no pubis que ela te limita demais. Você não consegue fazer praticamente nada, né? E assim, era para fazer cirurgia. Que é a mesma contusão que tinha o Kaká na época do Real Madrid. Pronto, exatamente. Você vê que o Kaká nunca mais foi o mesmo. Nunca mais, ele me falou. Nunca ele não conseguia mais fazer o que ele fazia. Ela limita. Você perde e outra, você tem que dar um cuidado muito grande, que ela nessa região, aqui abaixo da barriga, e você tem que estar fortalecendo sempre, tem que estar com muito cuidado. Era para fazer cirurgia a minha contusão.
Graças a Deus que eu estava num clube que tem uma estrutura, um DM, né? A parte clínica muito boa. Na época era o Vitória. E aí eles assim, Narciso, é para cirurgia, mas também a gente recupera com tratamento. E aí eu disse assim, eu não queria ser cortado, né? Com medo. Eu disse, rapaz, agora o tratamento demora um pouco mais. Eu disse, não, sem problema, vamos no tratamento mesmo. Mas foi doído. Foi um segundo semestre, você ter ideia, de 2000, aliás, de agosto até início de dezembro de 2007 foi focado tratamento de manhã e de tarde. 2 horas de tratamento de manhã, 2 horas de tratamento à tarde. Era a minha rotina, foi a minha rotina no segundo semestre de 2007. Foi um momento ruim, né? Porque você tá impossibilitado de fazer o que você mais gosta, né? Que é jogar futebol. E ver o pessoal ali tudo jogando. Poxa, eu evitava ir pro campo. Treina ali, o pessoal treinando, o pessoal jogando. É muito ruim. Eu evitava ir pro treino. Já ia na parte do DM, já entrava e de lá mesmo pegava o carro e ia embora, mas não ia nem pro campo olhar o treino dos companheiros, porque isso dói muito na gente. E também, assim, a pessoa rala para chegar naquela posição titular e acontece isso ali. Não, e ainda mais no time grande. Time grande, aquela oportunidade que o cara... Você tá ali, você sabe, se a gente fala em vitrine... frustrado demais, muito, né? A gente fala em vitrine de um time pequeno, mas imagine uma vitrine de um time grande. A televisão, ela tá todo dia lá. Todo dia. E o próprio time já tem a TV dela. Exato. Hoje em dia mais ainda, né? Hoje em dia mais ainda. Importante você falar isso aí. Hoje em dia com as redes sociais, enfim, hoje mais ainda. Na época nem tanto ainda, claro, só a cobertura da televisão, das rádios locais, né? Mas hoje, com essas ferramentas que a gente tem hoje, com certeza a divulgação é muito maior e a vitrine é muito maior. Com certeza. E o pessoal fala que todo jogador de futebol tem aquele glamour, tem aquele negócio aquele dinheiro, muita mulher, muita sede, aquela coisa. É verdade isso aí, Narciso? Principalmente quando você está num time considerado grande. Quando está no auge ali, num time grande, que todo mundo está te vendo, tem essa coisa. Não tem. Muitos amigos falsos. Nossa, aparece bastante. Muito, muito. Pô, se você tá no Fortaleza, no Ceará, você aparece todo dia na TV. Todo dia. Então, você fica conhecido do grande público. De todas as classes sociais. Todas. Então, que o torcedor do Ceará tem o rico, tem o pobre, né? Tem a mulherada, né? Tem todos. Então, tem a questão do glamour, você tem que ter muito cuidado. Mora numa capital como Fortaleza, Salvador, né, que é as duas que eu conheço mais, né, e jogando nesses times grandes, e os times bem, né, em destaque, você se destacando. Ali numa Série A. Você vai em um restaurante, você é chamado, tem um torcedor do Vitória ali, por exemplo, e ali você não consegue nem jantar direito porque vai ter assédio. Então tem o glamour. Essa é a questão. Você tem que saber se controlar e tal, porque você pode também... Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim, o time não tá bem. Um episódio do Vitória. Nós estávamos na Série C e o Ferroviário também estava aqui do Ceará. Nós empatamos um jogo em casa, lá no Barradão. E aí houve cobrança da torcida e tal. E nós precisávamos vencer aqui para seguir firme na competição. O torcedor do Vitória foi lá pro aeroporto cobrar, levando faixa, sabe? Cobrando. Não foi violência, mas foi uma cobrança, meio que um aviso. Era um aviso que vem uma coisa lá pra frente. Exatamente. Se não ganhar lá, a recepção não vai ser boa. Né? E tinha nós cearenses, né? Tinha eu, Valdir Papel, que estava cearense, estava lá no Vitória. Pessoal, o barulho aqui é da chuva, que tá chovendo no momento, viu? Não é mal não. Pois é, e na época o Davi Luiz, aliás, o Valdir Papel, que é cearense, estava também lá no Vitória. Eu, cearense, Índio, o Garrinchinha, Valdir Papel, todos eram cearenses. E aí a gente veio pro jogo, né?
E aí eu brincando na concentração, o quarto era eu e Valdir Papel, né, aqui no hotel em Fortaleza, e eu disse assim, Papel, cara, e esse jogo amanhã? Como é que é? Se a gente perder aqui pro Ferroviário, cara, eu acho que não é bom nós nem voltar, viu? Porque a torcida vai estar lá no aeroporto, cara, vai ser complicado. A recepção não vai ser não muito vai, agradável. Não vai. Cara, então assim, mas foi muito bom porque a gente venceu o jogo de 3-1, nós fomos recebidos, foi de uma forma, né, calorosa, muito boa. Esse é o lado a um outro episódio. Isso já na Série B. A gente perdemos um jogo em casa, no Barradão. Na época para Ponte Preta. E aí a gente saiu eu, o Índio, Garrinchinha. A gente morava na região da praia, lá em Salvador, Praia do Flamengo, lá em Salvador. E aí a gente pegava uma paralela, né, uma avenida lá. E aí, indo embora, a gente parou num posto, né? Paramos lá num posto. E aí entramos lá na conveniência, né? Uhum. E aí tinha um torcedor do Vitória, rapaz. O Índio tava com a namorada, né? E aí entrou eu, ele, o Garrinchinha e aí mais um colega. E aí tinha um moreno, né? Um afrodescendente, que hoje a gente não pode chamar mais de negrão, né? Pode não. Um afro, e na Bahia é muito comum, né? A maior população. A maior população lá é 80% são negão, são afro, São afro, negão. Afrodescendente. E aí nós entramos lá nessa conveniência, nesse posto, e aí o negão se manifestou lá, né? Levantou lá da mesa assim, ó, aqui, ó, jogadores do Vitória, ó o que eles querem, ó. E a gente perdido em casa, cara. Então tem um lado bom, mas tem esse lado... E aí, como... Aí a gente... Pô, e ele veio vindo, né? Ele levantou assim e veio vindo, ó, aqui o que eles querem, ó, perderam em casa e estão aqui, ó. Rapaz, e aí a gente pediu uma água. E agora? A gente pediu uma água, o Garrincha tinha pedido uma... Ainda bem que você não tava bebendo, tava só comendo. Não, na verdade a gente chegou. Quando a gente chegou, ele já abordou, já levantou. A gente foi aqui no balcãozinho da conveniência ali, porque a gente foi pegar uma água. O Garrincha tomava uma cervejinha, pegou uma cerveja. E aí era só para pegar e ir embora. Mas meu amigo, ele se levantou e aí houve um princípiozinho aí, o outro já se levanta, sabe? Tem isso. Então, deixa eu mal beber uma cervejinha outro dia. Porra, aí assim, o Índio... Outro lugar. Pois é, aí o Índio ainda quis discutir, né? Disse, rapaz, eu não tenho culpa não. A gente veio pra cá, foi pra ajudar a levantar foi o Vitória. Não tem culpa de ter derrubado as pessoas que estavam, ter derrubado o Vitória. Não, a gente tá aqui pra levantar o Vitória. Aí a gente já puxando, bora, vai discutir com o torcedor que nada. A gente saiu, foi embora. Tem essa coisa também. Vamos embora. Então, por isso que tem essa coisa. O jogador que joga no Vitória, no Bahia, no Fortaleza, no Ceará, ele já precisa ter o seu transporte. O cara tá jogando no Fortaleza, no Ceará, entrou um dia desse e já tem um carro. Mas é a necessidade. Porque não dá para você perder um jogo ou empatar dentro de casa e andar de coletivo, de ônibus. Não dá. Você é abordado pelo torcedor e tem uns violentos. Então não dá pra ser assim. Então a reação existe. Então a questão de você ter um carro jogando em time grande é necessidade. É porque assim, né, Narciso, como tu falou, tipo, um jogador de futebol, o cara ganha bem, tem a visibilidade do público e tudo, da torcida, mas também tem aquela cobrança muito grande em cima, né? Exatamente, tem os dois lados, como eu falei, né? Tem os dois lados. Tem um lado que você está num time grande, você tem toda uma condição, você tem um bom salário, mas você tem a cobrança ela também é de acordo com a condição.